Fala, meu querido, fala, minha querida, grande brabo e braba, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre uma categoria, sobre uma classificação sintática que eu acho muito importante. Por quê? Esse tipo de categoria de classificação gramatical, sintática, vai influenciar em outros elementos, como crase, como concordância verbal, certo? Então, vou falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre objetos. Ah, legal. Objeto, pessoal, na verdade, eu tenho que observar bem verbo. Se nós soubermos o que é verbo transitivo direto, tranquilamente saberemos o que é objeto direto. Se nós soubermos o que é verbo transitivo indireto, obviamente que saberemos o que é objeto indireto, certo? Então, me acompanhe, porque aqui não tem enrolação. Aqui é método. Prof. Marquinho Magnífico, brabo, vamos que vamos. Olha só, vem cá. Brabo Concursos, Prof. Marquinho Magnífico, objetos direto e indireto. Vamos lá. Olha lá, objetos são expressões que completam verbos transitivos. Gente, o meio mais simples, mais tranquilo de você encontrar o objeto é você grifar o verbo, ou então, olha ali o verbo. Quando eu falo grifar, é obrigatório? Não. Você vai lá, ó. O carpinteiro fez a mesa. Você faz essa pergunta para o verbo, ó. Repetindo, sempre só. Comece pelo quem. Quem faz alguma coisa. Opa! Se a sua resposta for alguma coisa ou for alguém, não faz alguém que nesse momento não vai ficar legal, vai ficar estranho, né? Mas olha só. Quem deseja alguma coisa, deseja alguém, eu desejo uma secretária nova. Ah, legal. Se nós conseguirmos, como resposta advinda do verbo, essa expressão, alguma coisa ou alguém, e aparecer escrito, tem que estar escrito no texto, viu? No texto, nós teremos um verbo transitivo, direto ou indireto, aí teremos nosso objeto, direto ou indireto. No caso ali, o que ele fez? A mesa. A mesa é o nosso objeto. Não pode faltar elemento, não. A mesa, não é só mesa, não. O martelo quebrou meu dedo. Quem quebra, quebra alguma coisa. Né? Opa, esse verbo é um verbo transitivo, direto. Portanto, meu dedo é objeto direto. O objeto, tanto o direto quanto o indireto, o que é isso, objeto? É onde recai, ó, recai a ação verbal ou de onde surge a ação verbal. Como assim? Se nós pegarmos a primeira, o carpinteiro fez a mesa, da ação de fazer, surgiu a mesa. Isso é objeto. É uma forma, digamos assim, mais teórica que eu estou falando sobre o objeto, tá bom? Ou então o objeto é onde recai a ação verbal. O carpinteiro, martelo, quebrou meu dedo. Foi onde recaiu a ação verbal. Agora, mais simples. Quem compra alguma coisa. Quem deseja alguma coisa. Quem quer alguma coisa. Quem acredita em alguma coisa. Esse é o jeito mais fácil de vocês encontrarem os objetos. Muito bem? Olha aqui. Verbos transitivos. Quando eu falo transitivo, existem 3 verbos transitivos. Transitivo é um verbo que exige um complemento. Existe o transitivo direto, o transitivo indireto e o transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Em um edital, pode aparecer escrito isso aqui que eu coloquei. Olha lá. Opa, vai ser cobrado ali complementos verbais. Ah, Jesus, que é isso? Eu não sei o que é isso. Complemento verbal nada mais é do que objeto, direto e indireto. Só que quando eu falo complemento verbal, é uma forma mais abrangente, mais genérica de tratar a matéria. Regra geral, quando você vai trabalhar a matéria em uma prova, é chamada de objeto. Geralmente não aparece, o que é isso aqui? O martelo quebrou a mesa. A mesa, complemento verbal. Pode aparecer? Pode, mas geralmente vem assim, ó, especificado, objeto direto. Tá certo? Então eu queria que vocês soubessem isso. Porque às vezes o aluno lê o edital, né? E lá no edital está escrito complemento verbal. Aí ele estuda objeto,
E fala, mas peraí, e o tal do complemento verbal? Não estudei? Estudou. Quando você estuda objeto direto e indireto, você está estudando mesmo, logicamente, os complementos verbais, né? Existe, como eu havia falado, existem 3 tipos de verbos transitivos. Verbos que pedem complementos, senão não possuem sentido. Sendo que cada um possui seu respectivo objeto. Ou seja, temos ali, ó, o verbo transitivo direto. Se ele é transitivo direto, aquilo que o complementa, nós chamaremos de objeto direto. Se o nosso verbo for um verbo... e ali tem exemplo. Nossa, cara, pusemos até exemplo. Ontem o professor entregou as provas. Quem entrega alguma coisa, o que ele entregou? As provas, objeto direto. Por quê? Como é que eu sei? Eu vou no verbo primeiro, na verdade. É o verbo que dá a resposta. Eu vou lá no entregar. Se nós ficarmos na expressão as provas, você não acha não. Vai no verbo primeiro. Opa! Quem entrega alguma coisa, o verbo é TD, portanto, as provas, objeto direto. Existe o verbo transitivo indireto, possui, obviamente, objeto indireto. Olha lá. Ontem entreguei para os alunos. Quem entrega alguma coisa, para os alunos, objeto indireto. Eu vou mostrar já, mas vocês devem ter percebido a diferença do tal do objeto direto para o indireto. É sutil, mas não é difícil. Tá legal? E temos também um verbo que os gramáticos, pessoal, eles arrumam umas polêmicas, mas tão bobinhas, tá? Mas tem alguns que gostam, tá? Quando você tem um verbo transitivo direto e indireto, alguns gramáticos chamam de bitransitivo. Por que bi? Porque ele é direto e indireto ao mesmo tempo. Aí já vem outros gramáticos que falam, não pode falar bitransitivo, não é uma nomenclatura correta. O certo é só falar transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Mas eu quero que você saiba. Se algum dia você ouvir essa nomenclatura bitransitivo, significa que ele é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Tá legal? Então olha lá. Verbos transitivos direto e indiretos possuem objetos diretos e indiretos ao mesmo tempo. Ontem o professor entregou as provas aos alunos. Quem entrega alguma coisa. Qual é o meu objeto direto? Faça a mágica, apareça as provas. Cadê? Olha, apareceu, viu, hein? Tô bom na mágica. Mas quem entrega pode entregar alguma coisa para alguém ou a alguém. A quem ele entregou? Aos alunos. Apareça, tá lá. Tem os 2 objetos, o direto e o indireto. Certo? Então, por isso que a gente chama de TD. Pode abreviar, hein? Pode falar TD e TI. Eu adoro falar desse jeito, é muito mais simples, né? E, pessoal, qual é a diferença de um verbo, aliás, de um objeto direto para um indireto? Como eu havia falado, na verdade, você vai observar o verbo. Então, olha lá. Eu quero chocolate e eu gosto de chocolate. O verbo querer não rege preposição, não pede, eu não tenho que colocar nenhuma preposição obrigatória ali. Só aparece a palavra chocolate. Entre o verbo querer e a palavra chocolate, naquele meio, eu olho ali, naquele meio, não tem preposição. Obrigatória não tem. Já na oração de baixo, eu gosto de chocolate, entre o verbo gostar e a palavra chocolate, de forma obrigatória, naquele meio, tem que ter uma preposição, é o de, obrigatório. Porque nós não falamos, eu gosto do chocolate, eu gosto de chocolate. Eu não creio em Deus, eu creio em Deus. Quando eu falo eu gosto de chocolate, o verbo gostar, para chegar lá na palavra chocolate, precisa desse de. Por isso que ele transita de forma indireta. Quando tem aquela preposição ali, é o famoso objeto indireto. Verbo transitivo indireto, objeto indireto, com preposição obrigatória. Já na primeira, eu quero chocolate, o meu objeto é direto. O verbo transita diretamente para o objeto, sem a obrigatoriedade de uma preposição. Por isso o nome. E associem. Verbo TD possui OD, objeto direto.
Verbo TI possui OI, objeto indireto, que tem preposição. Existe objeto indireto sem preposição? Não, não tem, tá? Muito bem. Chocolate, nosso objeto direto, e de chocolate, a preposição tem que ficar juntinho lá, hein? Ela faz parte do objeto indireto. Pelo amor de Deus, aí não vai excluir a preposição, não. Os objetos podem ser representados por pronomes oblíquos. Isso aqui, meu amigo, minha amiga, preste atenção, olha para mim, olha os meus olhos. Quanta dramaticidade, hein? Isso aqui cai em prova. Muito, mas cai muito, entendeu? Quer dizer que no lugar de um nome, de um substantivo, pode aparecer um pronome oblíquo, principalmente os átonos, o me, o te, o se, o o a, o lhe, pode. E não é incomum, é muito comum essa cobrança. Quando eu olho ali, a menina me empurrou, eu quero saber aquele me. Que tipo de objeto que ele é? Ele é um objeto direto ou indireto? Não é o pronome que dá o nome, que você vai descobrir a classificação. Outra coisa, agora, hein? Não adianta fazer isso aqui, ó. Peguei um me e eu troquei esse me por a mim e deu certo. Então é objeto indireto? Não. Todo pronome me, se vocês trocarem por a mim, ele vai dar certo. E vai ficar errado essa análise. Quem vai dar a resposta para vocês são os verbos. Olha lá, a menina me empurrou. Quem empurra? Empurrar alguém? Eu posso empurrar alguma coisa? O meu verbo é transitivo direto. Portanto, aquele me, objeto direto. Olha embaixo, a menina me telefonou. Para um pouquinho, olha a diferença na resposta. Ó. Quem empurra, empurra alguém. Só que quem telefona, telefona para alguém. Tem uma preposição na minha resposta. Só que ao invés de falar para alguém ali, foi representado pelo me. Aquele me é um objeto indireto, ou seja, não é o pronome que vai te dar a resposta, é o verbo, tá? Muito bem, mas olha aqui o luxo que nós fizemos, olha lá, tudo marcadinho para você, me, objeto direto. Como que eu sei? Eu fui no verbo. Opa, me, objeto indireto. Como que eu sei? Fui ao verbo, fiz a pergunta, tinha preposição. Tá vendo como que se faz? Tá? Aqui é o método Marquinhos, eu vou falando, você vai fazendo. Siga o método, dá certo, hein? Os pronomes oblíquos, o, a, os, as, e aliás, esses pronomes podem ser adaptados e podem se tornar lo, lá, los, las, no, na, nos, nas, tá certo? Esses pronomes, viu que o me serve para os dois, né? Os dois tipos de objetos. O, a, os, as, não. Não, não, não. Esses pronomes oblíquos só podem ser usados como objetos diretos, ou seja, e tem que trabalhar com o verbo transitivo direto. Legal. Ao passo que os pronomes lhe e lhes, diferente. Esse lhe e lhes, pronomes oblíquos, trabalharão como objetos indiretos. Então, se eu pego um lhe e coloco lá junto com o verbo transitivo direto, errei, não pode. Olha o exemplo aqui, eu vou mostrar agora. Eu a amo, querida. Olha só, quem ama, ama alguma coisa, pode amar alguém também. O verbo amar é transitivo direto. Portanto, aquele a é o nosso objeto direto. E tá certo, é assim que eu uso. Agora olha de baixo. Eu lhe amo. De vez em quando, assisto as novelas. De vez em quando tem isso daqui. Eu lhe amo. Não senhor, não senhora. Não é assim não. Está ensinando errado para os meus alunos. Certo? Capricha na novela aí, no diálogo. Vamos ensinar certo a população. Quem ama, ama alguém. Eu não posso colocar o lhe, não. O lhe é para objeto indireto. Se o verbo amar é um verbo transitivo direto, e eu coloco aquele lhe, fica errado. Não pode, tá fora da norma culta. Certo? É isso, cuidado aí, tá? Olha só, meu querido e minha querida, os pronomes oblíquos, dando continuidade, né? Vamos dos pronomes o, a, os, as. Agora os pronomes oblíquos lhe e lhes. Esses vão trabalhar como objetos
indiretos, substituindo uma expressão que tenha preposição. Olha lá. Representa objetos indiretos. Você entregou os livros ao aluno? Eu vou tirar esse ao aluno, que é o objeto indireto, e vamos colocar um pronome. Então, sim, eu entreguei-lhe. Tá certo? Quem entrega, entrega alguma coisa a ou para alguém. Aquele lê funcionando como objeto indireto. Então, já vai guardando essas minúcias aí. Você vai se dar muito bem na sua prova. Certo? Próximo. Vem comigo. Não se esqueçam, para que possamos classificar uma expressão como objeto direto ou indireto, é necessário que dominemos transitividade verbal. Que isso, transitividade verbal? Pessoal, na verdade é só. Eu preciso dominar objeto direto e indireto, porque vai cobrar no dia da minha prova. Legal, vai cobrar. Certamente, de forma direta ou indireta. Então, como é que eu aprendo objeto? Você aprende, na verdade, ao verbo. Por intermédio do verbo, você vai localizar os seus objetos, também conhecido como complementos nominais. Tá legal? E agora, meu povo, é o seguinte. Eu espero que todos vocês que estão do outro lado, nessa paz, nessa tranquilidade, assistindo a aula, dando a oportunidade de nós entrarmos na sua casa para fazer esse trabalho legal, com todo o carinho, com todo o amor. Espero que vocês tenham entendido de vez e guardado aqui para o dia da sua prova o que é objeto. E eu tenho certeza que todos vocês aprenderam e vão se dar bem na prova, certo? Opa, palavra do professor Marquinhos. Segue o método do Magnífico. Tá? Não adianta, eu errei. Fez igual o método que foi ensinado? Não. Então não tem como. Siga o método, tá? Um forte abraço, gigantesco, com muito carinho. E até a próxima dica. Aguardo todos vocês, hein?